Olá, bem-vindo ao Liberal Concurso. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e a nossa coluna volta depois de um longo recesso. E volta falando com quem? Com a professora Maeli Gouveia. Bem-vinda, professora. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Karina. Sempre um prazer. Agora a versão 2026, né? 2026. Sempre um prazer. Vamos continuar esse ano, né? Muita coisa, muita coisa vai acontecer. Muitos temas que a gente vai trazer, temas importantes. E aí eu quero explicar para vocês esse bolinho. Maeli trouxe para mim esse bolinho. Na verdade, a gente tinha programado essa entrevista no dia do aniversário de 2 anos da coluna. A coluna fez aniversário no dia 18 de dezembro e a gente ia fazer essa entrevista no dia 18, mas aí houve alguns imprevistos, a gente estendeu mais esse recesso e ela trouxe hoje para a gente simbolizar esse aniversário da coluna. E eu quero agradecer que ela já veio aqui várias vezes contribuir com várias temáticas que ela domina. Prazer, viu, Karina? Temos que comemorar sempre, né? Isso. E é uma grande conquista, porque os nossos concurseiros aí melhoraram muito em relação às informações a partir da existência da coluna, né? Eu vejo muito retorno deles, então acho que tem mudado realmente a vida de muita gente. Eu acho que é um canal para vocês falarem. Eu sempre digo isso. Isso aqui é um canal para amplificar a voz dos professores, dos especialistas, dos cases de sucesso, né, dos concursados que chegam aqui e contam as suas jornadas. Não só aquele que tirou o primeiro lugar, porque o primeiro lugar merece todo o aplauso, mas quem tirou o 10º lugar, o 100º, também está lá, o salário é o mesmo, a conquista... Vai tomar posse do mesmo jeito. Isso. E aí, nesse nosso retorno dessa coluna, falar aqui para o nosso público, eu combinei com a Maeli que a gente vai falar de um tema que está acontecendo, eu acho que nem está acontecendo silenciosamente, não, acho que está escandalosamente. Tá. A gente está passando por uma revolução em todos os setores, gente, que é a inteligência artificial. Certo? Ela já está no serviço público e ela já reflete nos concursos públicos. Então, eu convidei a professora Maeli, que é especialista em concursos públicos também, para a gente falar um pouco sobre isso. Né? O que é essa inteligência artificial mudando a vida do serviço público e do concurso público. Então, primeira coisa que eu quero te perguntar. Aqui, gente, a gente está fazendo considerações, tá? Porque a gente vivencia o concurso público como professoras, a gente está vendo, né? Como é que está acontecendo essa revolução. Para você, Maeli, quando a gente fala de inteligência artificial, visão de futuro, é um futuro distante, será que a inteligência artificial no serviço público é um futuro distante ou ele já é um presente concreto? Olha, Karina, eu te confesso que essa tua pergunta, ela me levou assim, para umas décadas atrás, porque eu não sei se tu tivesse oportunidade de estagiar em órgão público, no tempo da faculdade, tu te lembras? Eu estagiei no Tribunal de Justiça há muito pouco. Foi. E eu estagiei no Banco da Amazônia. Tudo processo físico, né? Tudo físico, tudo papelado. E eu estagiei nível médio na CSM. Era no Exército. Sim. Ali onde é o Instituto de Artes do Pará, do lado da Basílica. Ali era um órgão público. Eu lembro que eu passei por uma seleção. Sim. Eu tenho curso de datilografia manual, elétrica e eletrônica. Certo? Já começamos por aí, né? Isso, já começamos por aí. E aí eu passei nessa seleção e trabalhei lá. Foi lá... Eu já fazia uma faculdade, mas aquilo era um estágio de nível médio. Foi com o meu nível médio. Foi dentro do Exército ali que saiu o listão do vestibular da Federal de Direito. Foi lá que eu ouvi, entendeu? Então, sim, passei por esse... Passou tudo muito cheio de papelada, né? Sim. E eu lembrei disso, Karina, porque eu fiquei pensando, nossa, o que eu vi dentro do serviço público nesse processo de transição? Do digital, saindo lá da papelada, vindo para o digital. E eu me lembrei do Juriscalc. O Juriscalc, lá da Justiça Trabalhista. Isso. Quando eu estagiei lá, a Justiça Trabalhista era a moderna. Era a evoluída, era a digital, considerando os tribunais estaduais. Foi considerando a época. Claro, a época. E aí eu me lembro que esse Juriscalc, ele era muito amador. Ele tinha assim uma carinha antiga de década de 60, 80, mas pra gente já era o moderno. Era moderno. E ele nada mais era do que um sisteminha que calculava as informações que a gente alimentava e dava pra gente uma resolução final que não era exata, pelo contrário, era uma confusão. Meu Deus! Ele não dava certo. Ou seja, era como se fosse um sistema faltando aperfeiçoar. Exatamente. Mas isso me fez lembrar o seguinte, que não apenas não é futuro, como é um presente,
que já vem sendo estabelecido há muito tempo, só que ele só vem sendo aperfeiçoado. Isso. Quando a gente ainda nem considerava IA, aquilo já era IA, mas uma IA ainda muito amadora. Isso. Né? Que foi aperfeiçoando. Tanto que hoje é o PJE Calc, né? Isso, Que é o de cálculo. Verdade. Então, era o Juriscalc na época. E eu me lembro que os servidores, eles ficavam batendo cabeça, um ajudando o outro para tentar entender aquilo, e lançavam dados até que eles se irritavam, pegavam um pedaço de papel e faziam os cálculos trabalhistas. Ou seja, não tinha como não ser lento. E eram aquelas filas de trabalhadores reclamantes que iam lá para terem um atendimento no setor de atermação gratuito sem a necessidade de advogado. Então, ou seja, isso me fez lembrar que, na verdade, sempre esteve presente e vem aperfeiçoando cada vez mais, só que hoje a gente reconhece como IA, e por parecer IA, parece que a gente começa a desenvolver assim, uma resistência, um medinho ou uma desconfiança. Mas a ter sempre esteve, então não é futuro, é presente. Perfeito, perfeito. E esse teu raciocínio tem muito a ver com essa segunda pergunta que eu quero fazer para ti. Na sua visão, né, se a inteligência artificial hoje ela está ligada à melhoria do serviço público ou à redução de custos, né? Então, melhoria do serviço público, eficiência, né, que a gente pode até usar os princípios do direito administrativo, ou a redução dos custos, ou os dois. Os dois, né, Karina? Com toda certeza os dois. Porque aí pega a eficiência. A eficiência, lembrando, né? A eficiência, ela Também foi incluída. É. E ela foi incluída quando? Na Constituição? 10 anos depois, né? Isso. Em 1998. Isso. E o interessante dessa história é que os juristas, doutrinadores administrativistas da época tiveram essa resistência de o que é isso? Esse princípio não é jurídico. Nós nos batemos aqui para os outros. Ele vem legalidade, do mundo impessoalidade, moralidade, publicidade. A eficiência entrou por quê? Porque os doutrinadores administradores e economistas trouxeram dizendo: ei, vamos pensar no operacional, que vocês aí do jurídico estão filosofando muito, mas o serviço público precisa andar, precisa modernizar a gestão. Então, eu diria assim, que ambas estão incluídas e tudo isso faz parte do pacote da eficiência, celeridade, economicidade. Tudo dentro do pacote. E também é uma forma, vamos falar do princípio da eficiência, lá da emenda 19 na Constituição, e todos os mecanismos, né? Porque o princípio da eficiência veio, não só o princípio lá no artigo 37 caput, ele trouxe uma série de mecanismos para que essa eficiência fosse colocada na prática e para que o servidor público ele fosse alguém eficiente, alguém que não está ali prestando um favor para a sociedade, para o usuário do serviço público. Ele está prestando um serviço público que deve ser eficiente. Serviço, exatamente. E agora a IA, ela assim como a máquina de datilografia um dia foi a ferramenta útil... E era a tecnologia do tempo. Era a tecnologia. Eu lembro, tu falaste dos papéis, eu lembro assim, eu desde cedo quis trabalhar. E eu trabalho desde muito cedo. Então, eu fiz esses cursos das 3 máquinas. Eu fiz um curso de... Eu não lembro qual era o nome. Se era arquivamento. Mas era um curso para aquelas regras de arquivologia básicas. Sim. Geográfica, alfabética. E eu também fiz um teste lá no Exército. Eram aqueles armários de ferro enormes, com aquelas gavetas. E é que toda aquela galera que se alistava, tinha os que se alistavam e eram daqui, tinha os que se alistavam aqui e eram de outros estados, então tinha um padrão para guardar as fichinhas. Sim. Então, por ordem alfabética. Isso, então tinha um padrão para guardar as fichas, a gente recebia uma tarefa e a gente entrava nessa sala, tinha alguém fardado, não sei qual era a patente, que ele acompanhava, ver se a gente chegava no armário certo e fazia a tarefa certa. Chegava no armário certo ótimo, porque meu tem Deus. isso, né? É um labirinto. Então, hoje, esse labirinto está muito mais fácil. Tá na distância de um teclado aqui. A eficiência ela veio desburocratizar, né? Para acelerar. Mas hoje nós temos uma espécie de evolução. A gente já está buscando a automação daquelas tarefas rotineiras, repetitivas, Isso. que inclusive são as mais recorrentes para os cargos de nível médio, né? Isso, a gente vai chegar nesse ponto crítico. Nesse ponto crítico. E aí, a terceira pergunta que eu quero fazer para ti, para a gente confabular, e tu até na tua primeira fala tu falaste, está acontecendo. A inteligência artificial... As nossas mudanças como sociedade sempre eu considero como revoluções, mas eu acho que a inteligência artificial ela está sendo mais rápida, ela está alcançando mais setores. Eu não consigo adjetivar aqui em que amplitude é essa revolução.
né? E ela assusta, ela beneficia, né? Eu sou entusiasta da inteligência artificial. Também sou muito né? entusiasta. No início eu resisti, mas hoje já sou entusiasta. Ela gera resistência. E dentro do serviço público, a gente... Inclusive, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente fez um levantamento para bater esse papo, Sim, né? sim. De números. Inclusive, a gente está com a cola aqui, porque são números, né? Números. Existe uma resistência de servidores mais antigos quanto à inteligência artificial. Aí quando tu falaste do Juriscalc, Sim. que os servidores ficavam impacientes e iam pro papel, olha Até só. porque ele errava muito mesmo. Isso. Mas Porque tava o no chat início. GPT ainda erra. Erra, com o chat certeza, GPT ainda erra também, né? Com Então, certeza. assim, assim como no passado, não é? Alguém perdeu a paciência, um servidor, e foi lá para o papel fazer o cálculo, porque ele talvez dominasse mais, existe também resistência de servidores públicos. Aí eu estava fazendo um levantamento, é bem comum dos servidores públicos que estão há muito tempo, que estão próximos à aposentadoria, de ter que aprender toda essa novidade, certo? E essa resistência é ruim, porque se você está implantando um novo sistema, treinando, e o servidor resiste, isso é ruim, entendeu? Com toda certeza. E aí eu quero te perguntar como essa resistência pode refletir, acelerar essa necessidade de renovação desse público. Porque aí a gente tem outra informação. Em alguns setores, tá? Eu fiz um levantamento, por exemplo, no TJ Rio, a gente teve... o termo não é plano de demissão voluntária, mas é como se fosse um plano de demissão voluntária. Parecido com isso. Isso, sim. Onde quem estava prestes a se aposentar, certo? Recebia uma espécie de indenização para poder sair antes, né? E agora TJ vai ter prova agora em fevereiro. Entendeu? Para novos entrarem. Então, não é que não está necessitando do servidor, é que a gente quer servidor novo. Renovação do quadro. Isso. Aí eu te pergunto, o quanto essa resistência, o que tu acha dessa resistência do servidor antigo, se ela acelera esse processo de renovação do quadro? O que tu acha? Com toda certeza. Karina, e acelera tanto que começa acelerando na eliminação até em sala de aula. Eu me lembrei agora que eu estou pegando um público muito 60 mais na Cefa, no presencial. Porque é um pessoal que passou a vida ali trabalhando, tem sua estabilidade, mas ele já entendeu que para ele ter ali um processo de envelhecimento mais tranquilo, precisa ir para o serviço público até para acalmar a vida. Isso. Já conquistou muito. Esse pessoal, quando viu fluência em dados ou fluência de dados, que é uma das pedidas do edital. Eu falei do teu nome na entrevista do Edilson. Pois é. Eles ficaram muito abalados, comentando assim, ali nos intervalos, e eu vejo isso no público 60+. E assim, claro, é um público que está se esforçando para entender, mas você vê a barreira. Então, a resistência, ela acontece por múltiplos fatores. Sim. O primeiro deles, eu me solidarizo. Uma vida inteira no analógico, de repente eu tenho que virar digital, né? Alta resolução HD, aquilo não entra na minha cabeça. Isso, não. E isso entra até conversa com uma disciplina que tu domina, que é a parte de acessibilidade. Acessibilidade, exatamente. Mesmo que você não tenha nenhuma deficiência, esse mundo digital, para quem é mais velho, para quem tem alguma deficiência, para quem, por exemplo, não tem tanto dinheiro. Porque, por exemplo, eu sempre falo sobre Para investir no conhecimento, né? porque não, até ter. Às vezes você não tem dinheiro para ter o melhor smartphone com toda a tecnologia, para ter o melhor computador, então você não tem isso no dia a dia. No dia a dia. Pensa numa pessoa com menos poder aquisitivo, que mora numa zona rural, entendeu? Ela vai ter muito mais dificuldade de acessar a tecnologia do que, por exemplo, o filho de um juiz que já ganha um tablet com 3 anos de idade. Entendeu? Então ele chega... essa geração que nasce na tecnologia, e ela com não dinheiro. E com dinheiro, ela não conheceu o que nós conhecemos. Ela não vai mais ter essa ruptura. Isso. Porque a coisa não está meio evolução dos direitos humanos, gerações, dimensões dos direitos, são ondas, né? Isso. A IA passa por ondas, é semelhante a esse processo evolutivo. Isso. Então, imagina a pessoa se adaptar assim do nada, Karina. As coisas não estão levando 15 anos para mudar, é 3, 5. É muito rápido. São 3, 5 anos que a pessoa já muda toda essa realidade. Então, a resistência, voltando para a tua pergunta, ela pode existir sim, ela é esperada. Agora, essa solução que tem sido trazida pelo poder público, do que se assemelha ao pedido de demissão voluntária, eu acho coerente até pela saúde mental desses servidores que não vão conseguir.
Eu não acho que seja uma resistência no sentido de protesto contra algo efetivamente negativo, não. Eu acho que é difícil, sim, para todo mundo. Eu encontro muitas dificuldades. Eu já fiquei de mal com a IA, Karina. Eu fiquei de mal, sério mesmo. Sabe o que ela fez? Ela pegou o número de uma súmula que existia e atribuiu àquela súmula a redação de outra. Karina, quando ela fez isso, foi logo no comecinho, que eu não sabia mexer muito. Eu passei mais de 30 dias sem mexer. E eu vi que eu estava magoada com a IA, como se fosse uma pessoa. E como se ela tivesse errado por conta dela. Não, eu não sabia fazer a pergunta. Tem isso, a gente tem que saber fazer a pergunta para ela dar a resposta. E tem que ensinar, porque tem coisas eu esqueci agora um detalhe de controle de condicionalidade, que sempre que eu perguntava para ela, ela errava. Era sempre, eu esqueci agora. Sempre a mesma coisa. Aí eu peguei e ensinei. Eu digo, eu vou agora ensinar, isso que você está respondendo errado. Aí eu fiz em áudio. Dei uma aula para ela, eu digo, agora você salve isso na sua memória e toda vez que eu perguntar sobre isso, você responde com base nesse ensinamento. Perfeito, porque tu foste pesquisar como tinha que dialogar com ela. É uma coisa impressionante. Tem até um termo em inglês, que é aquela que aprendizado de máquina, é mais ou menos aprendizado de máquina. Eu vou até citar para ti posteriormente que o professor de informática, Lucas Souza, ele até conversando com ele, ele me trouxe um pouco desses elementos. Mas dentro desse contexto... Isso, por aí. E ele dizia exatamente isso, Lucas. Ele dizia, olha, esse sistema é um dos mais cobrados agora nos editais. O ChatGPT é um aprendizado de máquina, entendeu? Aprendizado de máquina. Agora, ele disse assim, olha, por exemplo, a Sebrasp, ela gosta de fazer uma pegadinha dizendo que a tomada de decisão será de responsabilidade da máquina. Não. Você vai alimentá-la com dados, ela pode processar esses dados, trazer até previsões, mas você que decide. Né? O Lucas, ele estava explicando isso para mim, porque a gente tem que sentar e conversar com os mestres. É a questão da ética no uso da inteligência artificial. No uso da inteligência artificial, não pode ficar só na mão da inteligência artificial. O servidor, ele vai ter... E ela depende da gente, né? Isso. Porque ela depende do prompt, né? Que você cria, que é o comando que você dá. E as responsabilidades penais, civis, todas vão ser nossas. Exatamente, Karina. E eu fico pensando... Nós ainda não temos uma proteção de dados voltada exclusivamente para isso, tu já percebeste? Não. Tem agora uma música que foi feita com inteligência artificial usando o timbre da voz de 2 cantores agora. É aquela, não sei o quê... Eu acho que eu ouvi falar, foi uma polêmica muito grande. Isso. Foi até uma brincadeira, nem era para comercializar. Isso, e assim, o direito autoral não cobre isso ainda. Então, a gente vai precisar de legislação, muito ainda, para acompanhar esse avanço rápido. Porque, na verdade, é um avanço muito rápido. Esqueci, não sei o que, de Ofélia. Eu não suporto essa música, porque ela toca todo... de 10 vídeos que passam... Eu vi muitos blogueiros explicando, até alguns juristas aí, blogueirinhos, explicando essa linha de raciocínio, sim. Então eu fico imaginando, se a pessoa com mais tempo de serviço público, em razão de estar próxima ali da sua aposentadoria, a gente já faz uma associação à idade. Não necessariamente tem a ver com a idade, mas tem a ver com toda uma vida analógica. Isso, uma rotina, né? que é quebrada, entendeu? Medo de não aprender o novo, susto. Então, eu acredito que sim, haja uma resistência. E há um descompasso entre o avanço dessa tecnologia e a necessidade de ser mais eficiente, porque essa tecnologia traz mais eficiência, e o descompasso ali do servidor que não está acompanhando. E não pode, né? O serviço público tem que prevalecer. Não é? Exatamente, Karina, exatamente. Aí eu quero falar de um outro ponto aqui, que é uma outra pergunta. Esses novos concursados já estão entrando no serviço público com essa mentalidade digital. Né? Isso muda a forma de trabalhar, então muda a rotina dentro dos órgãos públicos e muda também a forma de atender. Então, o usuário também do serviço público vai sentir diferença, né? Porque agora quase tudo é digitalizado. Mas, com certeza. Olha, eu estava conversando, até foi ontem, eu tive um almoço com uma mãe, servidora do Tribunal de Justiça. Ela estava me falando que ela está no home, né, por causa do bebê, do pós-parto. Mas que ela disse, eu trabalho muito mais agora por causa do digital. Sim. Não é pelo home, porque ela compra horário. A questão é o digital, porque aquele volume de papel que você tinha, que era visível, realmente é muita coisa isso aqui na sua mesa, não existe mais. Então, você acaba trabalhando muito mais por ser digital. Isso. Ou seja, vai requerer que esses novos
que vão entrando, eles tenham essa agilidade, eles tenham essa habilidade para desenvolver isso e não sentir. Por que ela está sentindo? A gente conversava. Porque ela veio do analógico. Mas quem está entrando, se já entra no digital, também não vai sentir igual. Isso. Agora também, assim, é um ponto favorável. Se não tivesse essa versão digital, ela não estaria em home office. Exatamente, né? Perfeito. A evolução do digital é que permite o home. Isso, é um equilíbrio ali. Ela está trabalhando mais, mas ela está podendo estar em contato com o filho. Garantindo o direito da mãe ali maternar nos primeiros anos, né? Isso. Incrível essa experiência, essa possibilidade. Vimos um ponto muito positivo, para então. além da licença gestante, que ela fez jus e provavelmente gozou, né? Ela tem agora uma possibilidade de não precisar se deslocar. Eu acho essa modalidade de não precisar se deslocar no trânsito, eu acho é muito positivo. Muito agradável. Agora é uma questão que, por exemplo, o atendimento do usuário, não é? Quando você tem um servidor atendendo o usuário, esse servidor percebe se esse usuário, por exemplo, é um idoso, percebe, por exemplo, se é uma pessoa que tem dificuldade de entender aquela orientação, percebe se essa pessoa está num dia... Às vezes a pessoa está visivelmente angustiada ou nervosa ou triste. Você consegue, com a percepção humana, ajustar ali o atendimento. Ser eficiente, ser objetivo, certo? Usar os padrões de atendimento, mas... É uma sensibilidade que a máquina não tem. Se eu abro um aplicativo da prefeitura para fazer uma solicitação e eu estou ali com dificuldade, que não é uma dificuldade dentro do PCD, que já tem o padrão de Libras... Sem dúvida, a máquina não vai. Não vai. Tu me fizeste lembrar do tio Paulo, o famoso tio Paulo, que descobriram que ele estava morto. Ele foi fazer o empréstimo, levado pela sobrinha, e aí ele não conseguia... fazer a assinatura. Essa foi a sensibilidade do servidor. Isso. Que viu, nossa, tá estranho esse idoso. Tudo bem, ele pode até estar dopado, mas ele não tá consciente. Pois é, numa máquina, botou de olho aberto, fez a leitura facial com o olho aberto. Exatamente. Pronto, entendeu? A máquina não está treinada ainda para isso. Então, não tá. É a questão. É necessária a presença. Da presença, da responsabilidade administrativa, civil e jurídica do ser humano, né? Do servidor. Por isso que a gente acaba sendo mais tendencioso a ver a automação pegando aquelas atividades mais repetitivas, mais do dia a dia, mais simples, mais corriqueiras ali. Isso, a tomada de decisão é sempre... É sempre dele. Que foi o que o Lucas falou para mim. O método de aprendizagem de máquina que tu citaste aí, seria isso. Esse algoritmo, são algoritmos e técnicas que permitem que o sistema seja alimentado, né, por dados, ele analisa padrões, mas ele não toma as decisões. Isso. Então, já foi visto que realmente essa é uma limitação atual, né? Isso. Não sabemos depois. E aí a gente vai chegar no final, no quase final, mas para o ponto crítico, que a gente está aqui como professoras, né, para a gente orientar o nosso candidato. Sim. A gente está vendo que a IA já existe, ela vem substituindo tarefas humanas rotineiras de repetição, de análise de documentos, certo? E isso faz diminuir, aí sim, a necessidade de alguns cargos, né, pelo menos em quantidade de pessoas, né, para ocupar cargos que são dessa natureza mais repetitiva. Aí eu fiz um levantamento, né, eu e Maeli fizemos... Dados importantes esses, né? Que nos 3 poderes de todas as esferas da federação, a gente está tendo substituição, certo? De cargos de nível médio por cargos de nível superior, tá? Como é que acontece, né? A gente tem vacância de cargos, então, porque teve aposentadoria, porque, enfim, a gente tem cargos vagos de nível médio, tá? Inclusive, eu tenho dados aqui... Pois tu tens números, né? Eu tenho números. Por exemplo, em 2023, só para trazer um dado, para não ficar mexendo em papel, o Poder Executivo Federal, através do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, ele transformou 10.506 cargos efetivos de nível médio vagos. Meu Deus, tudo isso. Os cargos já estavam vagos, ok? Em 6.692 novos cargos de nível superior. Então, por que essa diminuição de cargos? Porque a ideia era não aumentar o orçamento. Então, o nível superior ganha mais do que o nível médio. Perfeito. Logo de entrada, né? Na remuneração de entrada. Então, não dava para trocar 10 mil por 10 mil. Então, trocou 10 mil por 6.600, ok?
Então, o que a gente está vendo, Maeli? Eu quero justamente que a gente discuta esse impacto. A gente está vendo, como professoras, a oferta de concursos de nível médio diminuindo. Sem dúvida. Tu consegue perceber isso? Percebo muito. E como a gente deve orientar o nosso aluno que está na expectativa de um concurso de nível médio, que aí tem dois, né? Tem o que é de nível superior e está procurando nível médio, e tem o que é de nível médio mesmo. Quais orientações você daria para esse candidato que está aguardando um concurso de nível médio? Não, a gente não está dizendo que foram extintos, né? Não foram. Extintos. Só vai ser extinto, gente, quando sair a lei extinguindo. Exatamente. Aí é oficial. É muito importante dizer isso. Mas é uma tendência que a gente está acompanhando, né? Quais seriam as alternativas, as estratégias desse candidato que ele quer começar em 2026, se preparando para um concurso, ele quer um nível médio, mas esse nível médio está mais escasso? Karina, tu tocaste num ponto que eu toco assim na minha primeira aula. Eu dou aula de uma lei administrativa, eu trabalho com várias leis administrativas. Uma delas é o regime jurídico único do servidor, que é o estatuto. Primeira coisa que eu digo para o aluno quando eu entro em sala de nível médio, que eu tenho, por exemplo, agora o pessoal se preparando para SEMAS com a expectativa do concurso que já foi declarado pela vice-governadora que vai rolar efetivamente o concurso com uma expectativa de mais de 400 vagas, incluindo médio e superior. Isso. Então, eu estou com turma de médio. Eu vejo que a pessoa veio do Enem para aquela sala de aula. O que eu digo na primeira? Você não vai precisar do seu diploma de nível superior no dia que você fizer a inscrição, só na sua posse. Então, você pode ter no máximo 4 anos. Imediatamente, faça as 2 provas, médio e superior, que normalmente são em turnos diferentes, e você vai estudando um tecnólogo. Perfeito. Porque eu fico impressionada. Karina, até a Cefa aceita tecnólogo, Karina, para você ganhar aquele salário 30 mil. muito vantajoso. Ou seja, eu já vi alguns tecnólogos de 18 meses EAD. Eu fico impressionada. Isso. Com até valores acessíveis. Valores muito acessíveis. E aí o que vai acontecer? Esse servidor entra pelo tecnólogo, ele não precisa saber especificamente, porque ele vai passar por curso de formação, por treinamento. Então, essa não precisa ser uma preocupação. Mas quem tem só nível médio hoje, está com esse sonho de que vai poder correr atrás de cargos de nível médio nos próximos anos, o que eu posso dizer agora que nós temos certo é Petrobras, aqui no Paracemas, Petrobras a nível federal. Que a Petrobras realmente já... E aproveitar os cargos que estão... Se outros virão... aproveitar essa... Vamos ver. Porque, assim, a gente tem essa revolução muito rápida e, assim, vamos imaginar que nesses próximos 5 anos, talvez a gente tenha em uma década, no final dessa uma década, talvez tenha muito menos. E te digo, talvez demore uma década só por resistência do povo, porque o executivo vai ter dificuldade ali, porque não pode se prejudicar a título de voto por causa de reeleição. Isso pode retardar um pouco. As políticas públicas. Mas se for pensar na prática da necessidade da celeridade, efetivamente a extinção deve ser em pouquíssimos anos. São os últimos estão agora por serem realizados. Isso, porque aquelas tarefas repetitivas, elas estão... sendo rapidamente. É só o pessoal que faz a tomada de decisão e que precisa do conhecimento técnico, né? Isso. E aí é uma última pergunta que eu quero te fazer, antes das considerações finais, é sobre isso. E eu quero te perguntar sobre essa nova visão do servidor. A gente vai ter cada vez menos concursos para servidores executores de tarefa, e cada vez mais a chamada convocação, a seleção via concurso público, de servidores analistas e tomadores de decisão. Perfeito. Porque quem vai executar a tarefa vai ser a inteligência artificial. Os chamados auxiliares administrativos, que seriam esses do nível médio, executores de tarefas repetitivas, eles vão sendo, sim, substituídos. Com toda certeza, Karina, é uma questão de economicidade, é uma questão de eficiência. Não acho que seja uma invenção do Estado apenas por uma questão de redução de custo. É realmente para atender a demanda, sabe? Tem uma hora que não dá. E aí vão predominar, sim, aqueles que podem tomar decisões e que têm conhecimento técnico. Mas eu diria que tem mais um ponto que eu tenho visto, inclusive no CNU, só para fechar essa inclusão. A tendência maior antes do estágio probatório, que já é uma fase de avaliação da capacidade da aptidão desse servidor, ter também o curso de formação. Isso. Que já eliminaria aquela pessoa que não conseguisse se adaptar ao treinamento. Isso.
Isso eu tenho visto. O CNU trouxe isso como uma perspectiva mais padronizada. Não pegou todos os cargos, todos os órgãos, mas eu vi uma presença grande desses cursos de formação. E no CNU ele tem um nível médio que ele chama de nível intermediário. Que é um nível médio com conhecimento técnico em alguma área. Petróleo, exatamente. Enfermagem, radiologia. Se você tiver ali um técnico naquilo, mesmo que você tenha concluído o seu nível médio técnico, que tem isso, nível médio técnico, já serve para você concorrer. Isso. Impressionante. Então, eu quero aqui, na verdade, essa era a nossa proposta, não é? Era justamente orientar esse candidato que está começando em 2026 para estudar e que quer o nível médio, ou é do nível médio, porque não tem ainda nível superior, ou quer nível médio pela, entre aspas, facilidade. Né? Então, eu queria que tu fizesse essas considerações finais, como se estivesse orientando um aluno que chegou no curso que tu trabalha, que chegou nas tuas aulas, na tua mentoria. O que eu faço? Como eu quero, dentro do prazo de 2 anos, passar num concurso? Entendeu? O que eu devo fazer? Perfeito. Gente, primeiro ponto é pensar: eu tenho condições de já investir no tecnólogo? Porque vai ficando obsoleto a ponto de que fica insustentável. Então, é você chegar e pensar assim: vou me preparar aqui para o concurso de nível médio, mas eu já vou me preparando para o tecnólogo. E, acima de tudo, compreender, gente, que o edital diz assim, nível médio, mas isso só vale para o orçamento público, porque a matéria que você estuda é jurídica, é raciocínio lógico, você vai ter que escrever redação. Sinceramente, o único concurso que eu vi honrar a palavra de nível médio foi o CNU, até agora. Porque ele joga nível médio quando o aluno chega lá, juridiquês e agora. Questões de nível superior. Então, nem se iluda com isso. Outro fator que a gente vê que acontece muito, muitos inscritos nos cargos de nível médio, portanto, aumenta a concorrência, aumenta o próprio nível da prova. Isso. Porque é tanta gente inscrito que tem uma hora que todo mundo vai empatar. Vai empatar na idade, vai empatar nos demais critérios ligados às matérias específicas e gerais, à redação. Então, é uma ilusão. A nível médio é efetivamente mais fácil? Não. Mas eu ainda posso te afirmar que o CNU vai seguir uma regra mais fiel a isso. No entanto, há sim um juridiquezinho lá. Portanto, faça o nível médio hoje sim, mas não pare aí. É avançar para o tecnólogo ciente de que concurso é investimento, né, Karina? Isso. Concurso é investir, é uma coisa que não adianta você, na hora que você decide, não adianta você querer retroceder. Em alguns momentos não dá para economizar, porque se você só economizar nesse aspecto do seu diploma, você vai perder muitas oportunidades. Isso, perfeito. Então, que 2026 seja de avanços, né, de formações de nível superior como tecnólogo para aqueles que estão somente com nível médio. Isso. Criar... a gente está aqui justamente para isso, para a gente pensar numa estratégia e orientar, se você ainda não pensou nessa estratégia de como você vai se preparar para um concurso de nível médio, para os que ainda virão, certo? Sim, mas já pensando nessa escassez, porque a gente está tendo essa transformação, não é isso? Uma transformação muito positiva, Karina. Eu vejo muito positiva. Eu vejo mais positiva do que negativa, também, claro, né? Também. A gente já teve o datilógrafo, já teve, o ascensorista, certo? A gente tinha gente que precisava apertar o botão do elevador para as pessoas subirem. Entendeu? E lembrando, para fechar, hoje nós temos o computador já lançado que não tem tela. São os óculos. Isso. Já foi lançado então, oficialmente. A gente tem que saber. A evolução é inevitável. A gente vai viver muito, porque as nossas gerações vivem mais e a gente vai... Que vivamos para ver, né? Isso, e vai ter que se adaptar a essa tecnologia, ok? Que prazer, viu? Obrigada, falar desse querida. Assunto tão importante. Vamos começar bem esse 2026 aí, né? Agradeço a sua presença aqui nessa nossa volta nas nossas entrevistas em 2026. Agradeço o bolo de aniversário. Claro. E já deixo a porta aberta aqui para as próximas entrevistas. Voltaremos, Karina. Muito obrigada. Obrigada desde já. Vamos continuar. A gente encerra mais uma entrevista, essa entrevista maravilhosa, muita necessidade para quem está se preparando. A inteligência artificial é uma realidade. Tem já tema de entrevista do uso da inteligência artificial para estudar para concurso. Mas essa visão que a gente queria dar para você é para você saber que
É uma realidade que não tem volta, o serviço público está se adaptando e você, que é concurseiro, que vai ser aprovado no próximo concurso, nos próximos concursos, tem que se adaptar, ok? A gente aqui encerra mais uma entrevista e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais!